400 antes de Cristo, o Hipócrates também, né, começava a relacionar o humor com os líquidos corporais. Só que daí ele já botou um avanço. Em vez de ele falar dos líquidos ligados à natureza, ar, terra, todo, ele já começou a definir alguns líquidos existindo no corpo. Então, dependendo de um excesso ou não de tais líquidos, a pessoa tinha determinado temperamento. Para ele, né, tem o sangue, que é o líquido, que está ligado assim ao coração. Tá? Tinha a fleuma. A fleuma é um líquido que ele ligava ao sistema cerebral. Provavelmente a produção do líquido encefalorraquidiano, provavelmente. Então, por exemplo, um temperamento sanguíneo, né, está ligado muito ao coração. O fleumático está ligado muito. Isso sem conhecer genética nenhuma, né, só através da observação. E o que eles faziam naquela época? Eles abriam os cadáveres escondidos, né, para ficar estudando. E pegava, abria, via a cor do sangue, via o cérebro, via alguma coisa. Né? Então eles iam pegando através da observação, né, macroscópica, né, e iam fazendo essas teorias. A bile amarela, né, é do fígado. E a bile negra, que ele falava que era do baço. Você vê, às vezes, por exemplo, a pessoa fala assim, eu estou com a boca amarga, né? Está me dando coisa da bile mesmo. A bile ela é um líquido amarelado. Às vezes, quando a gente tem uns refluxos biliares, né, é um negócio bem amargo, né? E a bile negra, ela vem do baço. Então, basicamente, nessa época não se falava temperamento ainda, falava humores. Tinha 4 origens. Quando eu estou falando temperamento, é uma linguagem moderna, tá? Mas para a época, eram 4 humores, tá? Que vinha do sangue, que vinha do cérebro, que vinha do fígado e vinha do baço. Hipócrates, ele foi o primeiro médico com tendência a ter pensamento médico, né, em relação ao corpo humano, ao estudo. Galeno era um médico romano. 600 anos depois, ele amplificou a teoria de Hipócrates em relação aos humores, né? E pela primeira vez foi usado o termo temperamento e personalidade. Então ele foi o primeiro homem, né? Ele é considerado pai da anatomia e pai da farmácia. Porque o Galeno estudava muito os efeitos de algumas substâncias no corpo humano. Né? Você vê que a história de temperamento, de personalidade, de temperamentos, de ação, de comportamento, ela se baseia desde a mais remota idade as substâncias químicas, líquidos corporais. Hoje a gente sabe que são os neurotransmissores, que é uma coisa genética, mas naquela época eles fizeram uma relação muito comportamentalmente muito precisa, que até hoje se usa os termos que Galeno usou. Até hoje não mudou. Não foi provado o contrário para nada, né? O jeitão só a origem da coisa que foi modificada. Mas eu imagino como esses caras eram cobras, né? Eles a partir
de meras observações, né? E de mato, tratar com mato, com erva, com curandeirismo mesmo, né? Ele foi o primeiro a falar em termos de sistema nervoso que comandava o cérebro. Ele foi o que começou a cortar a era da sangria, né? Que mesmo assim foi até a Idade Média, né? Na Idade Média se fazia sangria ainda. Hoje se faz sangria, né, com sanguessuga. Hoje tem tratamentos que usam sanguessuga, né? A única sangria que se faz hoje é quem tem ferritina alta, para baixar a quantidade de ferro no sangue, né? O tratamento que existe é a retirada do sangue mesmo, transfusão, tirada de sangue, né? Então, eu imagino, são pessoas que a gente tem que admirar, né? Ele foi considerado o pai da farmácia exatamente porque ele começou a olhar o nosso funcionamento com uma ordem cerebral e o corpo. Ele foi o primeiro a ter a noção, né, que a gente tem hoje do cérebro como sistema organizador de todos os nossos sistemas. O cérebro comanda tudo, né? Ele comanda as secreções corporais, ele comanda nosso coração, ele comanda pulmão, comanda os sucos, né? Comanda a bile, comanda... Então, às vezes, o que Hipócrates estava falando da bile, né? Quem garante que não era um comando do cérebro de aumentar a produção da bile já por uma reação emocional? Né? Você vê que eles foram pegar na cauda, no fim, mas há uma boa possibilidade de não estarem errados, né? Porque estava errado no comando. Eles falavam que a bile era a essência do negócio. Não. O cérebro provavelmente aumentava a produção, que aumentava o funcionamento, alterava o humor da pessoa mesmo, porque alguma coisa estava mexendo, né? E eles achavam que era o sangue, ou era a bile, ou era a fleuma, que é um líquido cerebral, né? Era uma ação de um líquido cerebral, né? Provavelmente, talvez ele estava falando, ou a fleuma, alguns autores falam que é do sistema respiratório. Ele estava falando de alguma coisa entre o sistema respiratório e o cérebro.